Capítulo 7. Enquanto Lúcia se arrumava, Torã procurou o amigo para saber sobre o paradeiro de Carlos. 2 colegas da empresa o levaram embora a pedido de Antônio e, graças ao estado nada sóbrio do sujeito, ninguém questionou o motivo de sua inesperada saída. Torã sentiu o olhar preocupado de Antônio, mas apenas agradeceu a ajuda e discrição, se afastando em seguida. Sentia que precisava ficar um pouco sozinho, longe de qualquer ser pensante e falante. Mentalizou um lugar tranquilo e simplesmente sumiu, ou melhor, se desmaterializou, indo parar em uma mata fechada não muito distante daquele local. Durante a semana estivera disperso com todos ao redor, algo incomum de ocorrer, pois, apesar da personalidade marcante, ele sempre controlou muito bem as próprias emoções. O que acontecera minutos antes foi uma pequena amostra do que o descontrole dele poderia causar. Mas o que Torã não entendia era por que esses desequilíbrios vinham se intensificando com o passar do tempo, fugindo do próprio controle. Desde a primeira vez em que a viu, ele buscava respostas para o que vinha sentindo, e como se não bastasse, o instinto protetor dele era acionado quando o assunto era Lúcia. Talvez aquilo explicasse por que agira de forma tão bárbara ao avançar sobre Carlos. Provavelmente apenas uma mera confusão circunstancial. Por permanecer bastante tempo neste lugar, acabo recebendo a mesma vibração caótica de energia, gerando todo este descontrole emocional. Isso é muito comum de acontecer. Pensou, encostado num cedro rosa. Ou não. O que me deixaria muito encrencado, enquanto era apenas curiosidade e admiração por ela, ser diferente, não tinha motivos para me preocupar, mas, quando passei a conhecer a vida dela e tudo o que lhe diz respeito, perdi totalmente o controle dos meus sentimentos e, agora que a conheço de fato, só tenho vontade de ficar por perto protegendo, cuidando e... Torã levou as mãos à cabeça como se quisesse arrancar os próprios pensamentos. Não, não pode ser. Eu não me apaixonei por ela. É claro que não, eu só estou confundindo tudo. Assim que eu terminar esta missão, voltarei a ser como antes. É isso que irá acontecer. Eu não posso e não vou perder o controle das minhas emoções e muito menos da minha vida. Pensou, andando de um lado ao outro. Então, por que me descontrolei com aquele rapaz quando minha natureza nunca foi agressiva? E por que tive vontade de socar todos os homens da festa que pensaram nela de forma pouco respeitosa quando estavam próximos? E por que ainda não consegui comunicar a existência da minha Lúcia às autoridades? Tentava achar uma boa explicação. Quem estou querendo enganar, afinal de contas? Suspirou. E seu cheiro, como é bom! Deixa-me louco de vontade de tocá-la. Torã respirou fundo com o intuito de se acalmar. Sabia que precisava voltar à festa para que não notassem sua ausência. Antes, porém, trocou de camisa com o poder da materialização. E quando é que começara a pensar nela como sua? Lúcia terminava de se arrumar quando se lembrou de colocar o colar, que estava numa caixa de veludo dentro da bolsa. Olhou no espelho e gostou do que viu. De fato, se sentia mais calma, apesar das dúvidas ainda transbordarem na mente, e feliz por estar com o Henrique naquela festa. Ainda a incomodava não saber detalhes sobre ele, mas nada que destruísse aquela sensação de segurança que tinha quando estavam próximos, além de outras coisas que seria melhor nem lembrar. O vestido branco, com alguns detalhes em dourado, caiu perfeitamente no corpo delgado, realçando
ainda mais a própria beleza. O decote não apenas evidenciava o colar, como também deixava sutilmente à mostra a curva dos seios arredondados. A sandália dourada dava o toque final. Bom, acho que agora estou pronta, pensou ao dar uma última olhada no espelho. As marcas no pescoço já não eram mais visíveis. Em seguida, respingou algumas gotas do perfume preferido na nuca, no colo e nos pulsos. Apagou a luz e saiu do quarto. Lúcia desceu a escada tão concentrada em localizar Henrique que não reparou os olhares interessados de alguns homens presentes. Uau! Quem é você e o que fez com minha amiga? Disse Bia indo ao encontro dela. Está um arraso. Ainda bem que não costuma se vestir assim, ou então eu já teria pedido demissão da Hollian. Completou a amiga eufórica. Olha quem fala. Fique sabendo que se tem alguém elegante aqui é você. Sorriu ao elogiar. Viu a Sofia? Na sala de brinquedos entretida com outras crianças. E o Antônio e a Flora, sabe onde estão? Bia ergueu uma sobrancelha e encarou sorrindo antes de responder. Por que não vai direto ao ponto e pergunta o que realmente quer saber? Ou melhor, deixa que eu respondo. Não, já faz um tempinho que não o vejo. Para ser sincera, desde a hora que você subiu para se arrumar. Não sei de quem está falando, disse fingindo desinteresse. Se eu fosse você, não pensaria duas vezes e agarraria logo aquele grandão lindo e gostoso que, por sinal, esteve o tempo todo ao seu lado esta tarde. Já vi muitas mulheres aqui suspirando e se descabelando por ele. Lúcia bufou para Bia. Obrigada pelos maravilhosos conselhos, respondeu ironicamente. Não faço mais do que minha obrigação como melhor amiga. E falando no deus grego, veja quem acabou de chegar. Disse Bia enquanto olhava para a porta principal. E eu estou saindo de cena. Aproveita. Concluiu ao girar o corpo e caminhar em direção ao jardim. Lúcia virou-se para trás. Ele vinha andando a passos largos e com os olhos fixos nela. Examinava-a com intensidade e minuciosamente. Ela, por sua vez, percebeu que Henrique se locomovia com a altivez e determinação de um predador. Os ombros largos acompanhavam os movimentos dos pés e a postura ereta o deixava ainda maior. Enquanto ondas de calor passavam por todo o corpo, Lúcia se perguntou onde estavam todas as janelas e portas daquela casa. Oi, demorei? Disse, parando bem próximo a ela. O sorriso largo mostrava dentes brancos perfeitos. Ela bem que tentou não ficar analisando todos os detalhes, mas era quase impossível. Tudo nele chamava atenção. Não, acabei de descer. Após uma pausa, perguntou onde esteve. Eu andei um pouco pelo condomínio e aproveitei para colocar a camisa que deixei no carro de Antônio. Ah, sei, está elegante. Obrigado, você também. Elogiou Torã, aparentando naturalidade, mas por dentro as verdadeiras intenções gritavam para ele. Ainda bem que ela ainda não sabe ler pensamentos. Vamos até a varanda? Sugeriu Lúcia. Acho que estou precisando beber algo. Está muito quente aqui, não acha? Concordo plenamente. Vamos. Ele manteve a mão sobre o ombro de Lúcia, enquanto passavam no meio dos convidados que haviam triplicado de uma hora para outra, aumentando também a animação e a descontração de todos. Quando o garçom passou, Lúcia pegou o primeiro copo que viu e tomou vários goles. Delicioso, refrescante. Era o que estava precisando. Quer experimentar? Perguntou, apontando para o copo que segurava. Após bebericar, comentou: é bom, mas tem um pouco de álcool, não deve abusar. A quantidade deve ser mínima. Não deve me fazer mal se tomar mais um copo. Explicou como se fosse uma especialista no assunto.
E foi exatamente o que fez, assim que outro garçom passou servindo a mesma bebida. Que tal nos sentarmos naquela mesa atrás do pilar? Acho que lá não terá tanto barulho e poderemos conversar melhor. Sugeriu apontando para o outro lado. Ótimo, vamos lá então. No impulso, segurou a mão dele e seguiu, abrindo espaço até a mesa. Quando pararam, ele puxou a cadeira para ela, sentando-se em seguida. Como conseguiu encontrar esta mesa? Sem dúvida, está bem melhor aqui, falou sorrindo para ele. Tenho meus próprios meios, respondeu retribuindo o sorriso. Que homem misterioso! E quantos segredos mais você esconde? Falou debruçando-se sobre a mesa. Enquanto se entreolhavam, milhares de ondas elétricas passavam por eles, e mesmo sentindo o leve rubor nas bochechas, ela se manteve presa naquela imensidão acinzentada. Lúcia se sentia mais confiante e descontraída. Será que foi a bebida que tomei há pouco? Pensou enquanto olhava. Bom, não importa, estou bem assim. Ainda não respondeu a minha pergunta, disse aproximando o rosto um pouco mais. Ele certamente adorou aquele jeito mais audacioso. Segurar a mão e se inclinar na direção dele fez com que se esquecesse temporariamente das inúmeras promessas que fizera a si mesmo momentos atrás. Sem contar a roupa que ela estava usando. Como conseguiu ficar tão linda? Constatou em pensamento, buscando uma resposta que fosse coerente. Que mulher é essa? Completou embasbacado. Todos nós temos segredos, mas confesso que neste caso foi a minha altura que contribuiu para que eu achasse este lugar antes dos demais convidados. Confessou sussurrando bem próximo ao ouvido dela. Eu não tenho segredos, basicamente levo uma vida regrada, baseada numa rotina entre casa e trabalho, com momentos esporádicos de lazer, o que em outras palavras quer dizer uma vida pra lá de sem graça. Respondeu ao bater levemente a ponta dos dedos sobre a mesa. Torã poderia ter rido daquele comentário. Poderia, mas não o fez. Ao invés disso, as feições dele se contraíram, deixando-o sério e concentrado. A sua vida é muito mais do que isso, Lúcia. Pode ter certeza. Falou suavemente ao colocar a mão sobre a dela, prendendo os dedos inquietos. Com a outra segurou o colar que ela usava, deixando a pedra repousar na palma da mão para admirá-la. Os olhos cinza passaram rapidamente pela pedra e voltaram a buscar Lúcia. O olhar profundo, a proximidade e o contato da mão a deixaram perdida no tempo. Esse colar quem te deu? Perguntou finalmente sem desgrudar os olhos dos dela. Uma sombra caiu sobre Lúcia. Medo, insegurança e tristeza passaram como um raio. Ela nunca gostou de comentar sobre adoção, mesmo com as pessoas mais próximas, um assunto que lhe causava desconforto. Talvez por não conseguir entender quais os motivos que levou alguém a abandonar um bebê. Por amor é que não foi. Apesar de achar bonita, aquela joia representava um lado desconhecido da própria vida. O colar que usava era o mesmo que encontraram junto a ela, escondido no fundo falso de uma caixa. Na época, quem o achou foi a assistente social da cidade, que ficou responsável pelo caso. Portanto, não havia como falar da joia sem expor uma parte dela. Henrique pressionou levemente a mão que segurava, trazendo-a de volta àquele momento. Sentiu-a distante, com uma expressão vazia estampada no rosto. Lúcia tentou sorrir, mas não conseguiu. Com licença, preciso ir à toalete, mas volto logo. Desculpou-se, levantando-se rapidamente da mesa com os olhos abaixados. Mesmo passados alguns minutos, a cabeça de Torã ainda latejava por conta da forte carga que absorvera dos sentimentos emanados por Lúcia. Os pensamentos dela vieram como uma avalanche, derrubando estruturas comprometidas.
Como ela sofre por ter sido abandonada por seus genitores. Uma dor antiga, calcificada e nunca compartilhada. Será que esses sentimentos mudarão quando souber de tudo? Talvez seja melhor ir atrás dela para ver se está tudo bem. E se ela resolver ir embora? A cabeça fervia enquanto aguardava seu retorno. Lúcia se encontrava mais calma quando cruzou com duas conhecidas no banheiro, também funcionárias da Hollian. E aí, Lúcia, se divertindo? Indagou a mais baixa das duas. Claro. Eu não conheço pessoa melhor para organizar um evento do que a Bia. Respondeu ao retocar o batom em frente ao espelho. Não imaginei que viesse tanta gente da Hollian. Ah, sim, claro. E aquele homem que está com você, quem é? Perguntou a outra moça fingindo desinteresse. Lúcia, lembrando-se das sábias palavras da amiga, respirou fundo, contou até 10 e sorrindo respondeu: namorado. Nossa, isso realmente é uma surpresa. Eu nunca vi fotos ou recados dele nas redes sociais. Que ótimo, você e suas ideias. Agora termine o que começou, sua mentirosa. Recriminou-se em pensamento ao mesmo tempo em que buscava uma resposta rápida. Não gostamos de nos expor muito. Privacidade é tudo nos dias de hoje, argumentou com a cara mais apaixonada que conseguiu fazer. A ruiva alta pigarreou e disse, com um sorriso falso, enquanto escovava o cabelo em frente ao espelho: espero que dure. Os relacionamentos atuais são tão instantâneos, mal começam e já terminam. Não acredito que ela disse isso, falsa. Pensou, irritada ao guardar o batom na bolsa. O sorriso persistia quando olhou na direção das duas. Bem, meninas, preciso ir. Já fiquei aqui tempo demais e ele deve estar preocupado comigo até mais. No caminho, encontrou o mesmo garçom servindo aquela bebida adocicada e deliciosa. E sem pensar duas vezes, pegou outra taça e tomou o líquido num único gole. Já era a sua terceira dose da noite. Acho que estava precisando disso. Tentou se convencer ao depositar a taça vazia num balcão próximo. Lúcia continuou andando tão alheia a tudo que nem percebeu cabeças e olhares se voltando para ela ao passar. Assim que avistou a mesa, viu uma bonita moça em pé ao lado de Henrique, meio encurvada para a frente, conversando com ele, ou melhor, se oferecendo a ele. Era só o que me faltava, pensou, acelerando o ritmo dos passos. Num impulso, parou ao lado de Henrique, apoiando uma das mãos sobre o ombro dele e mantendo os olhos cravados na figura desconhecida, e disse: algum problema, querido? Desculpe por fazê-lo esperar tanto. Toran, surpreso, assim que leu os pensamentos dela, se divertiu com a situação. Então deu o melhor sorriso e, segurando a mão dela, respondeu carinhosamente: como demorou, querida, eu já estava justamente explicando a ela que esta cadeira estava ocupada quando você chegou. Os olhos de moleque travesso brilhavam ao dizer aquilo. Poxa, ele é bom mesmo em representar e fica mais charmoso ainda quando está assim descontraído, constatou em pensamento. A garota recuou um pouco, muito a contragosto, e, com certo desprezo, mediu-a com os olhos. Em seguida pediu licença e se retirou, mas não sem antes dar outra conferida nele. Você está bem? Perguntou Toran assim que ela se sentou. Ainda mantinha o contato das mãos. Ótima, e você? Pelo visto está se divertindo muito na festa, não é mesmo? Disse um pouco irritada, afastando a mão que ele ainda segurava e colocando o cabelo para trás. Eu prefiro lugares mais tranquilos. Muita gente conversando me deixa um pouco atordoado. Ela o olhou sem compreender. Digamos que eu tenho uma excelente audição. E isso não é bom? Geralmente sim, mas quando você está no meio de uma poluição sonora como esta aqui,
você se desconcentra mais facilmente. Alguns segundos se passaram até ela resolver falar. Desculpe sair apressada e sem muitas explicações. Respondendo à sua pergunta, foi a minha mãe, Alzira, que me deu o colar quando fiz 18 anos. Podemos mudar de assunto? Apesar da seriedade do tom, Lúcia sentiu a voz mais leve e solta, deixando-a irreconhecível. Com um ar meio atrevido e impetuoso. Não parecia com ela, mas a sensação era boa, sem as inseguranças ou temores, que às vezes a timidez lhe causava. Até quando pretende ficar aqui no Brasil? Disse descontraída, mas ao mesmo tempo muito interessada na resposta. Toran sentiu a alteração dela por conta do coquetel de frutas que tomara. Lúcia raramente bebia. Entretanto, como estava por perto para ajudá-la se precisasse, não se preocupou muito. Ainda não sei, a minha permanência aqui está dependendo de alguns assuntos que preciso resolver. Franziu o senho ao responder. Pela expressão, deve ser um problemão. Pode-se dizer que sim. O que mais me preocupa é saber que não depende somente de mim para que seja concluído e resolvido. Falou, meio cabisbaixo. Depende de você, pensou, ao erguer a cabeça para olhá-la. Naquele instante, anunciaram no microfone que a queima de fogos iria começar e que todos estavam convidados a se dirigirem até a quadra e assistirem de perto. Vamos até lá? Convidou ela sorrindo. Ele apenas concordou com a cabeça. Ao se levantar, Lúcia se desequilibrou e rapidamente Toran segurou seu braço, sustentando-a. Está sentindo alguma coisa? Acho que me levantei rápido demais, comentou, enquanto esperava a sensação de flutuação passar. Eu penso que, além de estar sem comer, você não parou de beber. Certo coquetel de frutas com uma quantidade de álcool bem significativa para quem não está acostumada. Ela o olhou com um sorrisinho sem graça, como se estivesse se desculpando por alguma travessura. Talvez tenha razão. Eu sempre tenho, provocou-a. O que quer dizer com isso? Há alguns dias eu falei que você não tinha resistência para a bebida alcoólica e quase fui espancado por isso. Os lábios se abriram num sorriso ao se lembrar do ocorrido. Você mereceu aquilo, estava me irritando. Procurou manter-se séria, mas não conseguiu. E você me desafiando. Retrucou, passando o braço pelos ombros dela, puxando-a para perto. Lúcia, se sentindo mais segura ao lado dele, conseguiu caminhar, sem grandes problemas. Fiquei tão brava assim? Foi assustador. Em seguida riram. Lúcia assistiu à queima de fogos, encantada e até emocionada. As misturas de cores no céu, os estrondos das sucessivas explosões, como uma gigantesca bateria e a chuva de prata caindo na hora da contagem regressiva, proporcionaram um espetáculo maravilhoso. Estava tão entretida em observar tudo, além de anestesiada pelo excesso de álcool, que nem percebeu que ficou o tempo todo com a cabeça apoiada no tórax dele, enquanto enormes mãos enlaçavam sua cintura. Mas ele sim. Esteve o tempo todo muito consciente de cada pedacinho dela grudado em seu corpo, do cheiro maravilhoso, da maciez dos cabelos e da suavidade da pele. Se perguntassem a ele sobre o espetáculo, com certeza não saberia responder. Muito bom, Toran, continue assim. Você está se saindo muito bem na disciplina. Apaixone-se por ela. Ele não sabia mais o que fazer. Enfrentava uma luta interna entre o certo e o errado, o querer e o não poder, e o ficar e o deixar. Sentimentos que o jogavam de um lado para o outro, deixando-o vulnerável e perdido. Como se tudo aquilo não bastasse, assim que os fogos cessaram, ela virou-se de frente para ele e o abraçou bem forte, o deixando sem reação a ponto de quase não ouvir, quando lhe desejou um feliz ano novo.
Passada a surpresa, Torã retribuiu o abraço, afundando o rosto naquele cabelo macio, inspirando o perfume, com os lábios quase roçando o pescoço dela. As mãos firmes se movimentavam lentamente nas costas de Lúcia, querendo senti-la mais próxima. Ele se viu desprevenido. Jamais imaginara que algum dia poderia sentir tanto por alguém. Torã era um legítimo artaniano e, como tal, a seriedade, a sensatez, a praticidade e principalmente o controle das emoções eram características marcantes de sua formação. Saber o que ela estava pensando e sentindo naquele momento somente contribuiu para intensificar ainda mais os próprios sentimentos. O abraço foi interrompido por alguns amigos que vieram cumprimentá-los, inclusive Antônio e Flora, Bia e Sérgio. Aos poucos as pessoas foram se afastando para participarem da ceia, que já estava sendo servida. Vamos voltar para a mesa? Você precisa comer alguma coisa. Acho que não conseguirei comer nada. Por quê? Estou me sentindo um pouco enjoada. Talvez eu devesse ir embora antes que piore. Está bem, então. Vamos nos despedir dos moradores desta casa, disse dando um passo adiante. Vamos? Perguntou, parando ao lado dele, mas ainda se desequilibrando por causa da tontura. Torã voltou a segurá-la, passando o braço em torno dela. Sim, vamos. Você acha que eu a deixaria ir embora sozinha nestas condições? Dirigindo na estrada nesse horário? O tom de voz deixava claro que não existiam dúvidas. Eu moro sozinha já há alguns anos e sempre me virei muito bem. Tenho certeza de que não haverá problemas em dirigir e, além do mais, esta estrada é bem sinalizada. Falou, tentando deixar clara a posição de mulher independente que sempre ocupara. A chave, disse com tom autoritário enquanto estendia a mão. Eu já disse que não precisa se preocupar. A chave. Lúcia odiava que lhe dessem ordens. Sempre gostou de autonomia e era independente o suficiente para assumir as rédeas da própria vida. Mas tinha algo a mais naquela expressão que fez com que desistisse de continuar com a discussão. Em resposta, devolveu um olhar para lá de furioso. Antes de falar, respirou fundo por 2 vezes. Está na minha outra bolsa que deixei lá em cima. Então vamos buscar, disse em imperativo quando recomeçaram a andar. O que dirá para Antônio? Não direi nada. Não tenho que dar satisfações do que faço para ninguém. Mas eles sentirão nossa ausência? Certamente, e vão tirar suas próprias conclusões. As náuseas aumentaram, impedindo-a de continuar a conversa. Enquanto ela ficou sentada num sofá, na sala de estar cabisbaixa, Torã subiu e desceu as escadas rapidamente, sem chamar a atenção.